Cíntia Michels está na área e hoje numa edição muito especial, uma edição para a gente falar de legados, porque na área comigo hoje está ela, que é empresária, conselheira, vice-presidente do Grupo Mulheres do Brasil e ex-presidente da camisaria Dudalina. Seja muito bem-vinda, Sônia Hess. Obrigada, Cíntia, obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com você. E vamos agora bater um papo e contar histórias. Muitas histórias, começando por essa história maravilhosa que toca o coração de todos os brasileiros, que é a história da Dudalina, que daria um filme, né? Quando a gente olha, não só traduz a melhor essência do brasileiro que vai, arregaça as mangas, faz acontecer, tem criatividade e abre os seus próprios caminhos, como a história das empresas familiares do Brasil. Então, para a gente abrir esse bate-papo sobre o legado da sua família e o seu legado, conta para a gente como é que uma loja de secos e molhados se tornou essa camisaria de referência nacional. Tem uma história linda e uma história, inclusive, feminina, né, de uma mulher, que é a minha mãe. É uma história que começa numa pequena cidadezinha lá de Luiz Alves, no interior de Santa Catarina, em que a dona Adelina, minha mãe, conheceu um moreno bonito chamado Rodolfo, que o apelido é Duda, então por aí Dudalina. Casaram, e antes de casar, eles escreveram lá num álbum de noivo, que a minha mãe sempre foi muito organizada, que eles queriam ter muitos filhos, e tiveram 16 filhos. Então, e tem um detalhe importante, a empreendedora era minha mãe. O meu pai era um homem muito trabalhador, mas ele era um poeta, então ela que era empreendedora. E eu acho essa história fantástica, porque de uma pequena cidade, o negócio de secos e molhados, que começa de um problema que virou uma oportunidade, né? O meu pai, a minha mãe grávida do 7º filho, eu já tinha nascido, ela não pôde vir para São Paulo fazer as compras, como muitas, até hoje, né? Empresas vêm a São Paulo fazer essas compras nessa região da 25 de Março, o José Paulino, veio o poeta, e o poeta comprou um tecido errado. E aí a empreendedora viu uma oportunidade, contratou 2 costureiras, trouxeram as suas máquinas de costura, ela desmanchou uma camisa que tinha na venda, que a gente tinha uma venda, secos e molhados, na época vendia tudo, até remédio, não tinha farmácia na cidade, e ali então começa essa saga, que é a história da Dudalina, né? Logo que ela fez as camisas, as primeiras camisas, e isso é muito lindo, porque nós temos tudo isso num centro de memória. A minha mãe, além de tudo, ela escrevia tudo, então eu tenho tudo isso, desde o corte da primeira camisa, a gente tem lá, tudo isso está dentro Registrado. tudo registrado, tudo num grande centro de memória que nós temos, que é o centro de memória da nossa família. E então, ali ela primeiro coloca para vender na venda, vendeu, ela viu, aqui eu posso continuar. Comprou mais máquinas, alugou uma casa na frente, então assim começa essa história da Dudalina, começando micro, como eu acho que a maioria das empresas familiares começam de algum caos, e vai acontecendo e vai prosperando, né? Então, eu sou a 6ª filha, depois de mim nasceram 10, e ela só muda para Blumenau quando nasce o 16º filho, porque daí já tinha uma dificuldade grande de pagar os estudos dos filhos fora da cidade, que era Luiz Alves, né? Então, ela muda com a família toda para Blumenau, e durante esse período, no meio dessa época, em 64, ela começa, ela dá uma casa para a gente em Camboriú, mas não pensa que é frente do mar, desses prédios loucos, Modernas, maravilhosos que tem aí, não. É uma casinha de madeira, ela dá essa casa para a gente, mas ela, ao mesmo tempo, vê uma dificuldade grande de controlar essa filharada toda. Então, ela compra 2 lojas, o meu pai uma loja, ela uma outra loja, e começa ali a vender para os turistas que iam na época. E eu era uma grande vendedora dela, tanto é que ela chegava a levar marmita para mim no almoço,
para não perder vendas. Ah, porque a hora do almoço é a hora que todo mundo sai, E era quem está hora. trabalhando vai fazer E compra, assim, né? entrava na loja, tinha que vender. Né? E era onde ela fazia o capital de giro para tocar a empresa durante o ano, que isso era nas férias de verão. Então, eu aprendi muito barriga no balcão, que eu falo, né? Aprender ali com o cliente, e até hoje eu gosto muito de vender. Então, a Luísa Helena fala que eu vendo tudo, ela não compra tudo, mas eu vendo tudo. É Tudo. verdade. Vocês duas são grandes É, vendedoras, né? então é muito interessante isso, porque ela falava depois, né, minha mãe, com o passar dos anos, quando ela ia dar entrevista, ela falava: filha, não fala que eu fazia vocês trabalharem desde criança, porque isso não pode, isso é proibido hoje em dia. É Eu falava: verdade. mãe, foi a melhor experiência, o melhor aprendizado que eu tive na minha vida, desde criança, ter responsabilidade e tudo mais. Então, claro, hoje são outros tempos, hoje as crianças têm outras, mas quando você é do interior, como a gente era, eu acho que a maioria das famílias foram formadas dessa forma, né? Sim. Foram construídas dessa forma. A maioria das empresas familiares começam de uma necessidade que vai e se tornam essas empresas maravilhosas que nós temos hoje no Brasil, né? Que começa de uma família. E a nossa começou, né? Com seus 16 filhos da dona Adelina e do seu Duda, que hoje cada um cuida da sua vida, já são mais de 50 sobrinhos, mais de 50 sobrinhos netos, já tem sobrinhos bisnetos, então uma família gigante, mas todos com esse sangue de empreendedorismo que nasce lá da nossa fundadora. Isso é muito lindo, né? Porque a gente vê quantos valores e quanto da nossa formação vem dessa experiência que a gente tem dentro da família. E acho que o que a tua mãe fez foi muito louvável, porque é muito diferente. Claro, a gente sabe que existem casos de exploração, e aí é Um outro um foco, outro setor, um outro totalmente. foco. Mas esse foco de oportunidade, de fazer parte, de fazer a sua parte, de ter esse privilégio de aprender direto de uma fonte dessa, como a sua mãe, como o seu pai, desde pequeno na prática, com certeza faz muito parte dessa formação da mulher que você é hoje, do legado que você também construiu. Então é muito bonito. Eu tenho muito essa lembrança também dos meus avós, também de família alemã, de família, estava te contando, né? A família veio de Santa Catarina, eu já nasci no Paraná, mas a lembrança que eu tenho do meu avô era esse espírito empreendedor, de quem renasce das cinzas, vai, faz e renova e abre caminhos. Então, acho que isso é para a vida da gente, independente da profissão. E você levou essa profissão adiante de empreendedora, se tornando uma grande empresária, referência no Brasil, e à frente da presidência dessa empresa familiar, com toda essa estrutura e esse desafio que a gente vê. Hoje no Brasil, segundo o IBGE, 90% das empresas são familiares, desde microempresas até grandes empresas, e a gente vê que assim, é um desafio harmonizar negócios e família. Como é que você vivenciou esse desafio e você venceu ele, claramente, porque foi muito bem sucedido e continua sendo? Vencer os desafios não são tão fáceis, né? Mas primeiro assim, eu trabalhei sempre na empresa. Quando em 74 eu tinha 18 anos, o meu irmão foi comprar uma tecnologia na Espanha. Quando ele voltou, tinha que ir para lá aprender essa tecnologia. Eu fui para a Espanha, aprendi a tecnologia, voltei, implantei na Dudalina, mas em 77 eu tive uma oportunidade dessa empresa da Espanha me convidar para trabalhar fora, numa outra empresa em Minas Gerais. Eu, na hora, aceitei o desafio, porque eu queria também me testar, né? E também com 15 irmãos em casa, tudo que você quer é saber se você consegue ser independente, se virar. Eu fui para Minas, morei lá quase 7 anos. Em final de 83, eu decidi que eu queria morar em São Paulo. Decidi, vou morar em São Paulo, vou procurar emprego. Meus irmãos souberam, falaram assim: então volta para a empresa. Falei: mas eu quero morar em São Paulo. Não, tudo bem, você mora em São Paulo, abre o mercado de São Paulo, que era um mercado bem mais difícil, né? Bem mais complexo.
E então eu faço e começo aqui a fazer toda a parte de venda para os grandes magazines. Na época tinha um Mapping, na época tinha a Mesbla, tinha a Sears, tinha vários. Então eu comecei a fazer esse trabalho de vender para os magazines. E fui dentro da empresa, fui para a área de produto, fazer pesquisa, desenvolver toda essa área de marketing, produtos comercial, né? Ficou comigo, eu tinha outros irmãos, mais dois irmãos que trabalhavam na empresa, e o que é muito interessante numa empresa familiar com tantos sócios, né? Nós 16 sócios, os meus pais foram muito inteligentes, já fizeram a sucessão muito cedo. Então, eu tive um irmão, primeiro presidente, depois outro irmão, e depois o conselho. Nós tínhamos um conselho que me convidou para ser presidente quando o irmão, que era o presidente, saiu. Então, eu assumo a presidência da empresa, mas sempre morando em São Paulo. Eu acho que São Paulo realmente é a terra das oportunidades, o teu nível de network aqui é muito maior, aqui você tem esse olhar diferente, né? Mais dinâmico, eu diria. Então, eu assumo a presidência da Dudalina em 2003 e vou fazendo as transformações que eu queria fazer, né? De tornar a empresa uma empresa. Eu sempre falo que o meu legado sempre foram as pessoas, né? Então, as pessoas perguntam, Sônia, antes era amor à camisa e às pessoas, eu mudei, amor às pessoas e às camisas, né? Que o negócio era camisas. Então, isso eu acho que foi uma das minhas características muito fortes, cuidar de gente. Quando você cuida das tuas pessoas, essas pessoas fazem tudo de uma forma muito diferente. Às vezes as pessoas me paravam e diziam assim, Sônia, mas por que o teu produto é tão interessante, tão maravilhoso? Eu falava, porque ele é feito com amor. Não, e era verdade mesmo, que eu acho que isso eu tenho no meu... Até hoje eu tenho pessoas que trabalharam comigo nas nossas fábricas, a gente chegou a ter 6 fábricas, chegamos a ter quase 100 lojas, e isso era quase um carimbo nosso, sabe? As coisas eram feitas com paixão. E é de verdade isso, né? Porque às vezes eu vejo algumas empresas falarem, eu falo, onde é que está essa paixão? Eu sei que tinha essa paixão, né? Então, isso foi acontecendo em 2000. Meu pai faleceu em 96. Em 2008, faleceu a minha mãe. Então, nós éramos uma família. De repente, somos 16 famílias. Aqui, daí, tem umas pegadinhas diferentes, né? Que não vou contar todas as histórias, mas aí tem uma diferença, sai um irmão da empresa, eu consigo fazer mudanças totalmente estratégicas, da virada de chave. Quando eu lanço a camisa para mulheres que decidem, que daí foi um produto totalmente novo, inovador no mercado, que existia uma carência enorme de a mulher ter acesso a uma camisa de qualidade, bem feita, feita para o corpo dela. E essa foi a grande virada, e daí já pensar em ir para o varejo. A gente tinha mais de 5.000 clientes no Brasil todo, e as pessoas tinham medo, Sônia, mas você vai para o varejo? E, olha, foi fantástico, todos fomos juntos construindo essa estrada. E foi, né, foi criando esse valor muito, muito grande, e em 2012 começa a ter uma sede muito grande de vários bancos, private equities, interessados em comprar a empresa. Com 16 sócios, eu vi que tinha que ter uma necessidade de uma hora encontrar essa saída, então teve essa oportunidade. Vendemos a empresa, eu tive que ficar na empresa, né, como presidente, mas foi muito importante isso para a família, porque cada um foi seguir o seu caminho sem estar linkado à empresa, porque 16 começa a complicar um bocadinho, viu, Cíntia? Não é tão fácil, não. Eu posso imaginar. E as pessoas perguntam, mas vocês sendo mulher, vocês eram 5 mulheres e 11 homens, por que você foi escolhida? Eu falo,
Na minha família, com 16 irmãos, não tem essa escala. Ah, você é menina, você é assim, menino é assim. Não, a gente estava lá o tempo todo, todos juntos, então não tinha essa escolha que talvez eu vejo que muitas empresas familiares até hoje optam pelo menino ser o. Tudo bem, os dois primeiros presidentes da Dudalina foram homens, mas eu estava no momento ali pronta para assumir a empresa e foi feita essa escolha pelos acionistas, inclusive. Né? Então, acho que isso é muito importante. E o importante em qualquer coisa, em qualquer empresa, e que eu vejo que isso tem uma dificuldade das empresas familiares do Brasil, é preparar a sucessão, é não ser apegado ao poder. Eu mesmo, enquanto estive na Dalina, eu já estava preparando o sucessor, que não era familiar, tá? Então, assim, isso é muito importante. Eu vejo, às vezes, o fundador fica lá, a empresa vai envelhecendo, ele não abre o espaço para o sucessor, ou não escolhe, ou não tem um sucessor na família, procure um sucessor que possa dar continuidade àquele legado, né? Então, eu acho que isso a gente, a nossa família tinha ter um conselho de administração fez toda a diferença, porque não eram só pessoas da família. Nós tínhamos 3 conselheiros independentes, isso faz muita diferença. Ter um acordo de acionista muito bem costurado, porque em algum momento pode dar algum problema. Então, só que a empresa tem que ser para sempre, entendeu? As famílias vão mudando, mas as empresas elas têm que ter a sua continuidade. E isso foi acontecendo, a empresa foi vendida, hoje está aí, ela tá num grupo, né, a marca Dudalina, marca individual, a gente tinha várias marcas, então está sendo gerida por outro grupo. E eu, a partir disso, então, me liberto para fazer o que eu sempre gostei muito, que foi o terceiro setor, né, cuidar de gente. Então, estou em vários conselhos, né, como Amigos do Bem, lá com a Alcione Albanese, que são 150 mil pessoas sendo cuidadas lá naquele sertão esquecido. Eu comecei com a Alcione lá ah, doando máquinas de costura, fazendo as sacolas de patchwork. Foram 6 máquinas quando a gente começou, hoje tem 300 costureiras formadas nesse sertão. Estou no Verde Escola, no Instituto Ayrton Senna, estou lá no IME da Ernest Young, fazendo mentoria para mulheres, fiz o Fundo Dona de Mim, e o melhor disso tudo é ser vice-presidente do nosso grupo, que você faz parte, que é o Grupo Mulheres do Brasil, que foi fundado há 10 anos atrás. Começa com o convite da Luísa Helena Trajano, vamos lá para Brasília, a gente tem que ir lá para falar das mulheres, mas a Luísa sempre pensando muito à frente do seu tempo, era para levar só empresárias, e ela levou mulheres, né? Fomos em 40 mulheres, isso foi as meninas lá de Paraisópolis, e ali então começa a semente que foi plantada naquele dia, com essa cola que aconteceu, e hoje somos mais de 130 mil mulheres no Brasil e no mundo, com nossas quase 20 causas defendendo as mulheres, que você faz parte lá junto com a gente, com tanta garra, com tanta força, né? E eu tenho depois, no final, eu vou te contar qual é que é a minha visão hoje do que eu acho melhor para o mundo. Nossa, você trouxe tantas coisas tão especiais que eu tô assim, qual linha que eu puxo agora? Porque realmente, assim, te ouvir é um presente. Né? Obrigada por estar aqui hoje, Sônia, de coração. Te ouvir é um presente, é uma inspiração. Você tem uma força que transborda de você. Você tem teu olho brilha quando você fala. E isso, para mim, é um espírito de liderança gigantesco, que faz com que a gente queira estar junto e queira aprender com você e queira continuar seguindo os seus passos. E como você trouxe essas histórias todas
que se conectam de uma forma tão bonita, para mim ficou aqui ressoando renascimento. Você se reinventou muitas vezes na sua vida e continua fazendo isso, porque cada vez que a gente se fala, a gente se encontra, gente, a Sônia está inventando coisa nova, ela está fazendo outra coisa, ela está expandindo. Como é essa experiência para você? Como que é esse teu processo de se reinventar? De onde você acha que vem essa força para seguir abrindo novos caminhos, para seguir trabalhando, para seguir motivada e para seguir enfrentando os desafios? Porque tudo isso é muito bonito quando a gente fala no podcast, mas no dia a dia, no bastidor ali, é muito desafio. De onde vem essa força de renascimento tão bonita que você tem? Cíntia, primeiro, muito obrigada, né? Você está sendo muito carinhosa, mas assim, eu vejo a luta da mulher, né? E hoje muito mais essa mulher que está esquecida, né? Eu tenho um privilégio de ter nascido dessa grande mulher, Adelina, desse homem maravilhoso, o seu Duda, numa família linda, de ter essa hoje, né? 8 netos, 3 enteadas, meu marido. Então, assim, eu tenho uma vida muito rica. Eu tenho que devolver isso, sabe? Se chama, sei lá, give back. Né? Mas eu devolvo isso com amor, com uma paixão, cuidar de gente. Quando eu vejo, eu sempre cuidei das pessoas que me rodeiam, eu sempre cuidei, né? E eu não cuido por cuidar, eu cuido porque eu amo cuidar. Tá? E eu acho que isso é muito forte em mim. Então, quando eu criei lá o Fundo Dona de Mim, foi de uma garota que me ligou lá do Rio de Janeiro, que ela, durante a pandemia, ela entregava marmitas e não tinha mais como fazer, e ela não tinha dinheiro para comprar um freezer. E eu vi as dificuldades que essas mulheres do Brasil inteiro passam, porque elas não têm crédito, elas não têm score, elas às vezes nem são bancarizadas, e eu falei, gente, eu tenho aqui uma oportunidade. Tinha lá o Banco Pérola, que é de outras 2 mulheres, que eu acho que devem trazer aqui a Alessandra França e a Andréia para conversar com você, que são maravilhosas. Elas tinham um banco de microcrédito, que eu era investidora com elas, e me ligaram que tinham dinheiro para devolver, e ali surgiu essa ideia de fazer o microcrédito. Hoje a gente está chegando a 10 milhões de investimento em mulheres, então isso chega a quase 5 mil mulheres. Isso em poucos anos, né? Desculpa te interromper, 4, mas eu acompanhei o nascimento do Dona de Mim. Foi há em 4 pouquíssimo anos, tempo. foi durante a pandemia. Né? A Exato. ideia surgiu lá em maio de 2020 e até colocar, e assim, os aprendizados que eu errei muito nisso. E eu não quis criar nada que criasse dificuldades, né? Porque essa mulher já tem uma dificuldade. Então, desde o começo, eu falei, gente, isso é para abrir oportunidades para essas mulheres que não têm onde buscar alternativas. Se ela quer costurar, ela precisa de uma máquina de costura. Se ela quer fazer bolo, ela precisa de um forno, ela precisa de formas de embalagem. Se ela quiser maquiagem, ela precisa do seu kit. Então, assim, não é um grande dinheiro para nós, mas para elas é um dinheiro significativo. Eu conto a história que um dia eu recebi um filmezinho de uma das mulheres de Guaranhuns, porque a gente está no Brasil inteiro, tudo isso é através do Grupo Mulheres do Brasil. Eu recebi um filme, eu falei, gente, que filme estranho. Era uma mulher mostrando, filmando uns porquinhos. Eu falei, gente, que estranho isso. Daí depois eu ouvi a história. Essa mulher, ela foi com esse dinheiro, ela comprou 2 porquinhos, um porquinho e uma porquinha. Hoje ela fornece os porquinhos para a cidade de Guaranhuns, para os restaurantes. E começa com investimento que parece ser pouco. E isso a gente tem muitos e muitos e muitos casos de histórias de quase renascimento dessas mulheres, principalmente as que sofrem violência. Eu falo que a violência contra a mulher tem 2 fatores. Um é o emocional, que já está muito, muito complicado. E o outro é o financeiro. Muitas vezes elas não conseguem sair de um relacionamento porque elas estão presas
a ser independentes de uma pessoa. E se você der uma oportunidade, ela começa ali pequenininha, ela vê oportunidade. E quando você cria esse microcrédito para a mulher, você está criando para uma família, e às vezes para um grupo. Quando a gente começou no nosso grupo Mulheres do Brasil, a primeira vez que eu fui fazer junto com as comunidades, com a Marisa Monção, que é líder lá da comunidade do Capão Redondo, eu fui para lá, eram 45 mulheres. Todas elas precisavam de alguém que acreditasse nelas. E eu falo que crédito é acreditar. Então, hoje, a gente já tem aí o meu grande sonho. Estamos agora, junto com o Banco Pérola, fazendo um novo fundo. O Banco Pérola está fazendo, para que eu tenha a oportunidade de ter o dinheiro para fazer mais mulheres que estão. Eu tenho uma fila de espera. Isso é assim: a líder do norte de Minas me liga, a líder de Arapiraca me liga, a líder. Todas precisam, porque em todas essas cidades tem mulheres que têm um dom e precisa de alguém que acredite nelas. Então, o Fundo Dona de Mim é o fundo para acreditar nessas mulheres. Estou emocionada, é muito lindo. É muito lindo te ver trazendo essas histórias, porque a gente sabe que a maioria das empresas no Brasil hoje são micro e pequenas empresas. A gente tem muitas mulheres aprendendo a empreender na jornada inicia por conta de uma necessidade. Sim. E que depois vai podendo se desenvolver, porque vocês fazem também uma parte de um desenvolvimento que Sim. não basta dar o dinheiro, né? Sim. Precisa desenvolver. Conta para a gente um pouco como funciona A gente tem esse várias frentes, né? acolhimento. Tem, por exemplo, vamos lá para Guaranhuns ou para qualquer uma das regiões. Normalmente, a nossa líder daquela região, ela tem, junto com o Sebrae, faz um trabalho de preparar essas mulheres. Quando elas estão prontas, ligam e a gente, então, cede o crédito. A gente não olha score, tá? Em muitos casos, a gente, inclusive, está fazendo letramento digital, porque essa mulher tem que assinar um contrato, né, com o Banco Pérola, que é um banco que tem lá a CVM e tudo mais. Ela tem que assinar um DocuSign. Então, ela tem que estar digitalmente desenvolvida. Então, tem todo esse processo que é muito interessante. E tudo isso vem de alguma mulher do Brasil que vai passando para nós. Agora eu estou com uma fila grande lá no norte de Minas, de duas líderes do Mulheres do Brasil. Uma está com 50, a outra está com 20. Sônia, eu preciso, essas mulheres. Eu estou correndo atrás para poder atender. Mas elas já preparam as mulheres. Então, essa mulher, quando ela vem, ela já está preparada, gente. Nós estamos falando do primeiro passo, né? Eu falo que é o passo da autonomia. Depois ela vai empreender, né? Ela primeiro tem que se tornar autônoma. Mas também teve, quando a gente fez com a Sigma, que daí não, lá a gente já fez uma orientação financeira, né? Então já era um processo um pouco mais completo. Mas cada caso é um caso, né? Você vê as refugiadas, o nosso grupo de refugiadas, que a Eliane me liga: Sônia, eu tenho aqui 8 mulheres que estão preparadas, que vieram de fora, não tem. O que elas fazem no Brasil? Você já pensou ser refugiado? Você tinha uma profissão lá, chega aqui, e o nosso grupo de Mulheres do Brasil prepara essas mulheres, você dá um investimento, elas começam a fazer uma comida árabe, a outra faz. Cada uma, todos nós temos um dom, né? E elas descobrirem esse dom, e esse dom se transformar, às vezes, no sustento das suas famílias, é lindo isso. É lindo. Sabe? Não lindo é lindo porque a gente pode transformar vidas, sim, e não são com nada extraordinário. São passos pequenos que parecem ser pequenos, mas se tornam gigantes quando você junta toda essa história. É a união que faz a força, né? É muito bonito a gente ver que abre caminhos para a transformação de gerações, porque assim Sim. como a sua mãe e o seu pai começaram com uma vendinha, uma portinha, que se tornou uma camisaria gigantesca e que tiveram
aqui a gente está com você e olhando para toda essa tua trajetória, o seu legado, e que hoje você está impactando a vida de tantas pessoas ao redor do mundo, especialmente mulheres. Essas mulheres, por terem conquistado a sua autonomia nesse processo, vão também poder oferecer uma outra vida para os seus filhos, para os seus netos. Então é muito lindo a gente ver essa conexão do fio da vida gerando flores e frutos onde a gente talvez nem sonhasse ali naquele momento inicial, mas que certamente tem uma reverberação ali que é transformadora. E você... Eu estou emocionada. Eu estou emocionada porque é muito lindo ver isso. E é muito lindo ver como... Não, e quando você salva uma mulher, você salva uma família, né? Porque essa mulher sempre vai ter um filho. Ela tem que pôr comida na mesa. Ela pode não comer, mas o filho dela tem que comer. Ela tem que buscar uma solução, né? Então, quando você abre essas oportunidades, você sabe que você vai para a sociedade, isso é gigante, sabe? Se a gente tivesse esse olhar melhor, até dos bancos, gente, nós seríamos uma sociedade muito mais igual. Nós temos uma sociedade de uma desigualdade absurda, né? E o que é lindo do Grupo Mulheres do Brasil, que a gente aprendeu, né? Eu aprendi, cada dia eu aprendo que nós somos todas iguais. Então, quando eu vou lá para o Capão Redondo, eu vou lá para Itinga, Araçuaí, eu vou para onde me chamarem, né, nessa causa, eu olho para essas mulheres, eu tenho um respeito, eu tenho um amor, eu tenho uma admiração pela luta de cada uma delas, que é gigante. Então, se eu puder ser um instrumento de transformar a vida delas, por que não? Né? Então, é isso que me move hoje muito no Grupo Mulheres do Brasil, é a gente poder fazer isso todos os dias. Ontem a gente teve uma reunião sobre violência contra a mulher. Gente, morrem 3 mulheres por dia no Brasil. Como é que a gente pode aceitar isso? Fora a violência, quando uma mulher é morta, não é o problema só dela. O problema é que deixa filhos, deixa família, destrói famílias, tudo isso. Nós não podemos mais nos calar. A gente precisa fazer, nós precisamos tanto educar os homens para que eles não cometam isso, quanto dar oportunidade para essas mulheres saírem desse ciclo de violência. E é por aí, é dando oportunidade, só dando oportunidade que a gente vai se transformar. Então, o Grupo Mulheres do Brasil está fazendo um grande trabalho no mundo, porque a violência não é só no Brasil, para que a gente acabe com a violência contra a mulher, meninas e crianças. Eu digo que a violência, quando ela é da família. Eu participo até de outros grupos do Bem Querer Mulher, que tem um trabalho maravilhoso. Eu tive há pouco tempo com várias mulheres que sofreram a violência. Gente, é alguma coisa absurda. É muita dor. Ela não precisa sofrer essa dor. A gente tem que estar junto. É dilacerante, né? É dilacerante. Muda completamente a história daquela família, o caminho das crianças, o caminho, inclusive da autoestima, né? Do olhar do amor próprio, de você ter força de se reerguer e de renascer, porque tem camadas da violência que ela ultrapassa e marca as pessoas num lugar tão profundo. Sem dúvida. Que conseguir se reerguer disso realmente precisa de muito apoio e muita ajuda. Muito. Então, muito. É muito importante que a gente tenha, e como grupo tem esse trabalho, a gente sabe que tem sempre as metas da Luísa, né? Que ela bota umas metas bastante desafiadoras, mas é o que faz todo mundo se movimentar para ir resolver. Se não colocar meta também, só ficar como diz ela, né? A gente faz muito... as pessoas falam isso, falam aquilo, mas temos que partir para ação. Chega de diagnóstico, como ela fala. Diagnóstico nós temos de tudo. Qual é a ação que nós vamos ter? Né? Então, hoje, o Grupo Mulheres do Brasil se movimenta no mundo todo em todas as ações. Né? Todas as ações que a gente faz na saúde e na educação, no 60+, e agora que é transversal no mundo inteiro, que é o combate à violência contra a mulher, porque
A gente teve há pouco tempo em Nova York com as mulheres do Brasil. Lá tem muita violência contra a mulher. Quando você vai para a França, quando você vai para a Espanha, tem violência contra a mulher. E a brasileira, então, que ela é expatriada, ela chega lá, ela vai num romântico muitas vezes, quando chega a história é outra. Então, a gente tem que proteger a mulher. E eu falo uma coisa, que até você vai me perguntar no final, mas eu vou te falar agora. No mundo, nós temos mais de 40 conflitos. Mais de 40 conflitos. Se eu não me engano, são 46 conflitos. Nenhum tem rosto de mulher. Nenhum tem o rosto de mulher. O mundo só vai mudar pelo feminino. Mas o feminino do homem e da mulher, que é o quê? Acolher, cuidar, proteger, cooperar. Então, o feminino que os homens têm, né? E que nós, eu falo feminino como um termo Uma forte, energia, porque né? nós geramos vida, né? Quem gera vida não destrói vida. Então, é muito importante a gente pensar nisso, levantar essa bandeira, chega de conflitos, chega, nós precisamos procurar paz, sem extremos, nem direita, nem esquerda, vamos pensar na paz do mundo, que, gente, é uma procura hoje, que é o que eu mais sinto dor, é isso, é cada dia, quando eu vejo uma notícia de um mal que às vezes está aí forte no mundo, uma crueldade, né? São níveis Essas disputas violentas, para quê? Não vai levar ninguém a nada. Ninguém, todos nós vamos ter o mesmo fim. Um dia a gente vai embora. Qual é o teu legado? Então, o meu legado é esse, é acreditar, é cuidar, é ajudar, estar disponível para poder fazer transformações e dar oportunidades para essas mulheres do Brasil. E, às vezes, eu converso com outra mulher de fora, que elas estão meio, né, precisando, a gente... Mas isso, para mim, é uma alegria, isso. Isso me alimenta a minha alma o tempo todo. Isso é serviço, né? Serviço ao coletivo, e isso é razão de viver. A gente Exatamente. vê isso. E eu vejo isso em você também, desde que eu te conheço, desde quanto tempo já faz, Cíntia? Em 2018 eu fundei o Núcleo Vale do Silício, foi 2018. Então, 2018, né? Está aí 6 anos acontecendo e fazendo acontecer, né? E sempre com esse olhar, com o mesmo olhar. Nós todas temos um olhar muito parecido, né? Nós, mulheres, queremos, acho que as mesmas coisas, um mundo de paz, um mundo harmonioso e um mundo de oportunidades. Esse eu acho que é o maior foco hoje, que o Brasil precisa dar oportunidades, sabe? Para poder transformar, não ter essa diferença tão grande que nós temos. Trazendo esse foco tão importante que você traz da oportunidade, e eu te agradeço as generosas palavras, muito inspirada por você, essa minha luta, e por todas as mulheres incríveis que estão no Grupo Mulheres do Brasil, a gente lá dentro sempre chega num momento de falar, a gente precisa de políticas públicas para impulsionar esse assunto, para impulsionar esse tema, para abrir caminhos. O que você vê hoje, a gente pensando ali, principalmente tem uma infinidade de políticas públicas que a gente vai falar, mas trazendo aqui para a mulher empreendedora, para a mulher poder desenvolver a sua autonomia, o empreendedorismo de forma geral, que a gente sabe que gera renda, que gera emprego, que gera soluções para a sociedade. O que você vê, assim, em termos de política pública e do papel do poder público? O que a gente precisa combater, que está sendo excessivo e está atrapalhando o ambiente de negócios no Brasil, e o que você vê que é importante a gente exaltar, que são bons caminhos, são boas políticas públicas e que ajudam quem tanto precisa? Cíntia, primeiro é a gente ter um equilíbrio na política como um todo, né? Nós não podemos mais aceitar que nós somos menos de 20% em todos os cargos públicos do Brasil. Você é um exemplo de uma guerreira que busca fazer parte disso, e eu tenho maior respeito por isso, porque tem que ter uma coragem mais do que tudo, é amor à causa e uma coragem gigante para poder enfrentar isso,
né? Nós temos que pular para 50%, como diz a Luísa. Nós somos 52% da população. Somos mães dos outros 48%. A gente precisa ter essa representatividade do feminino de verdade. Daí é o feminino que eu falo da mulher. Juntos, o equilíbrio do feminino com o masculino traria um desenvolvimento fantástico em todas as áreas. Nas políticas públicas, por exemplo, não precisaria eu criar um fundo Dona de Mim se tivesse uma política pública real de os bancos fazerem esse papel do microcrédito, sem querer garantias e tudo mais, até porque existe uma lei para isso, né? Mas se nós, da sociedade civil, não nos unirmos, nós vamos deixar sermos hoje manipulados por uma forma muito ruim que nós temos hoje de política no Brasil. Porque até para implantar políticas públicas que seja para proteger essa mulher, proteger essas famílias, dar oportunidades, a gente precisa ter... isso não é política. Isso é política do bem, talvez. Poderia não dizer é partidário. Não é partidária, é a política do bem. É como é que a gente pode viver numa sociedade que nós não trabalhamos para que as pessoas tenham, pelo menos, a oportunidade de chegar lá. Então, assim, eu vejo a educação, né? A gente retrocedeu. Como é que nos dias de hoje a gente pode pensar em retroceder com tanta tecnologia, né? De termos hoje, sei lá quantos % das crianças que saem das escolas, que vão para o ensino médio sem saber escrever e sem saber fazer uma conta direita. Eu, nesses dias mesmo, tive a oportunidade de conversar com um garoto que eu estava pagando o inglês para ele, e ele saiu do ensino médio e eu chamei ele para conversar. Quando eu fui conversar com esse garoto, eu falei, gente, o Brasil está perdido. O menino, ele não sabia fazer uma frase direito. Ele tinha 18 anos. Eu paguei 3 anos de inglês, ele não sabia nada, eu achei que eu estava ajudando, porque eu quero dar oportunidade, inclusive, de ter, ele era filho de uma moça que trabalhava comigo. As perguntas que eu fiz, eu fiquei chocada. Ele não sabia responder nada. Então, assim, que escola é essa? Por que a gente não faz essa educação básica? Tem acesso a tudo hoje. E as pessoas do Brasil é o país que eu acho que mais tem celular, essas crianças todas estão em celular o tempo todo, mas aprendendo o quê? Coisas ruins. E volta para a questão que a gente comentou da crueldade, porque a gente, hoje de manhã mesmo, eu estava ouvindo um vídeo sobre isso, orientando os pais em relação à Discord, a tantas plataformas, que as crianças estão ficando viciadas em violência e reproduzindo essa violência umas nas outras com requinte de crueldade que a gente não via antes nessa proporção. Então, realmente, às vezes a gente se questiona, né, se a gente está efetivamente educando ou adoecendo e escravizando mentalmente, emocionalmente essa nova geração. Falta de dinheiro, né? A gente sabe disso. Eu lembro, quando a gente olha, por exemplo, o SUS, né? O SUS, nós tivemos uma experiência, participou do Unidos pela Vacina. Gente, o Brasil conseguiu vacinar em todos os cantos do Brasil através do SUS, de uma forma organizada, de uma forma correta. A gente participou muito disso, né? Doando lá para todos os cantos do Brasil, né? Pesquisamos aí 5.570 municípios. Foi incrível saber que existe um sistema de saúde que eu acho que não existe em lugar nenhum do mundo. Precisa de gestão. E durante a pandemia, durante a vacinação, teve gestão. Para isso, teve. E a gente fala que isso pode acontecer. A mesma coisa na educação. A gente tem estados que estão desenvolvendo tremendamente a educação e vão fazer toda a diferença. Mas é atitude. Não é nada mais do que atitude. É querer fazer o bem através daquilo que está pronto, que está ali, não tem que inventar a roda.
Pega bons exemplos que já estão É, funcionando, multiplica. multiplica e faz acontecer. E a gente não. Às vezes eu falo, gente, meu Deus, por que dá vontade, né, de sair, de fazer acontecer e tal, mas a gente tem que fazer aquilo que nós podemos fazer dentro do máximo que pode. Muito dessa minha força, dessa minha coragem vem dessa experiência do Grupo Mulheres do Brasil, de ver vocês, de ver todo esse trabalho que a gente consegue desenvolver juntas. E quando eu digo vocês, né, principalmente ali quando a gente vê mulheres que conquistaram tudo do checklist tradicional da vida, né? Uhum. Foram bem-sucedidas profissionalmente, tiveram suas lindas famílias, os filhos construíram o seu legado e de repente podiam estar, não sei, fazendo qualquer outra coisa da vida e que escolheram ativamente continuar todos os dias trabalhando pelo Brasil. Isso, para mim, é de uma força e de uma coragem tremenda. É o que faz eu olhar e falar: a Sônia está fazendo a parte dela, a Luísa, a Maria Fernanda, a Tia. Eu vou me segurar aqui, porque senão a gente começa a listar e a gente sabe que essa lista é enorme. É E eu não quero verdade. desprestigiar alguém ao não trazer o nome. Então, Mulheres do Brasil, vocês sabem quem vocês são, quem está trabalhando, quem está fazendo acontecer. E quando eu olho vocês, eu falo, tá cada uma fazendo a sua parte. E é isso, e a gente precisa de cada uma fazendo a sua parte no seu papel, naquilo que é o seu alcance. Vocês conseguem realizar coisas que hoje não são as coisas que eu consigo realizar. E eu estou num momento que eu posso me disponibilizar para fazer outras coisas que não é exatamente o papel que vocês estão desempenhando agora. E quando a gente vai juntando cada uma dessas peças, é que a gente consegue fazer a roda girar. Então, para mim, é profunda assim, a inspiração, a admiração que eu tenho por vocês e por toda essa força e essa Mas, Cíntia, transformação. coloca você, eu acho que você vai ser uma semente gigante num próprio grupo Mulheres do Brasil para trazer outras mulheres que amem não a política como ela é, mas a política de verdade, a política de transformação, né? E isso me dá uma alegria muito grande, só que eu vejo que você tem que trazer muito mais mulheres para esse grupo, né? Nós não podemos aceitar que seja 30% de candidatas que depois se elegem não sei quanto, porque o dinheiro que vai para os meninos, para os Candidatura homens, laranja, candidatura. Eu lembro disso há coisa. muitos anos atrás, um deputado me contou que eu falei, mas como é que vocês fazem para ter os 30% de mulheres? Ele falou, Sônia, a gente vai lá no bairro, daí tem a Dona Maria da padaria, eu nunca esqueci isso. E daí a gente primeiro vai lá ver com a Dona Maria o que ela precisa, a gente dá uma geladeira para ela, daí depois a gente chega para ela e diz, olha, Dona Maria, a senhora vai ser candidata a deputada. Não, mas a senhora é a Dona Maria da padaria, deixa que a gente cuida da senhora e a senhora vai ser candidata, mas nós vamos cuidar, nós vamos proteger a senhora. E daí eu tenho um candidato, eu falei, você não está me contando, isso eu estou falando que é de verdade, tá? Porque esse Maria da padaria, ficou tão... Eu falei, isso não existe, gente. Vocês... É a podridão do sistema. o sistema que está errado. Então tem que mudar o sistema. Não que a Dona Maria da padaria não seja uma... Mas ela não está preparada para ser uma candidata. Ela está sendo usada, na realidade. Primeiro eles jogam uma isca, né? a isca, põem a cenoura e depois vão lá e trazem. E isso deve. Eu lembro que uma outra vez alguém me falou de uma candidata de um estado, eu não lembro qual, que ganhou como senadora e ela não queria, mas tinham colocado que ela era mulher de não sei quem, e ela chegou no Senado, e ela ganhou, ela não esperava ganhar. Ela chegou no Senado da República, em Brasília, sem ter a mínima ideia do que ela ia fazer. Eu falei, gente, isso existe. Você sabe que existe. É mais comum do que a gente imagina. Então, assim, dá oportunidade, como é o caso que você está trabalhando, Cíntia, é o meu grande respeito. E, assim, vou torcer muito para você e vou torcer para você puxar essa mulherada toda, porque a gente precisa transformar através do feminino.
Muito obrigada, Sônia. Eu agradeço de coração. Você não sabe como isso me toca a alma e me dá mais força e mais coragem para seguir nessa jornada, seguir nessa luta e com certeza abrir caminho para que mais mulheres possam vir com a gente, assim como vocês fizeram ao depositar um voto de confiança em mim. E é isso que eu espero poder cada vez mais fazer, de passar para frente esse legado, de passar para frente essa corrente do bem, porque, como diz o nosso grande hino do Grupo Mulheres do Brasil, né? Uma sobe e puxa a Puxa outra. exatamente. Então, que a gente possa fazer isso. Eu estou profundamente grata por você ter disponibilizado seu tempo para estar aqui com a gente hoje, por trazer tantas mensagens de esperança, tantas mensagens de lucidez, de discernimento, de força, de coragem, de fé, de fazer acontecer. Você é um grande exemplo para todas as mulheres do Brasil e eu deixo você à vontade para trazer o que você quiser trazer como uma mensagem final. Apresenta esse livro maravilhoso para quem está ouvindo a gente. É isso que eu quero contar agora, só para finalizar. A minha mãe escreveu um livro, né, que chama Retratos de Família, e meu pai também escreveu um livro, cada um da sua forma, né? Meu pai em verso e prosa, minha mãe contando a história de cada filho e tal. E eu sempre quis fazer um romance dos dois. E eu conheci a Letícia Biechovsky, que é a que escreveu A Casa das Sete Mulheres. É uma mulher maravilhosa, uma romancista brasileira, gaúcha, né? E a gente, como tem esse centro de memória, ela teve acesso a tudo isso. E ela escreveu esse livro, né, uma história de amor e de coragem, costurada pelas mãos de uma mulher visionária. E aqui é o romance que eu quis, porque o meu pai e minha mãe foram um casal lindo, né? Construíram a história deles juntos, ele tendo ela como a musa dele, imagine isso há tempos atrás, sendo ela empreendedora e ele não sendo provedor, ela era provedora, mas sempre se respeitando e se amando. Então, o livro se chama Estrelas Fritas com Açúcar. É um livro, é um romance, né? E conta a história deles até o falecimento da minha mãe, que foi em 2008. Então, aqui tem essa história de uma mulher realmente visionária, mas que teve o grande amor da vida dela, dando toda essa estrutura emocional, né? Então, eu tenho muito orgulho disso, e quando você falou que é fazer um filme, ainda tenho um sonho de ter uma série linda na Netflix. Ah, Netflix, por favor. Por favor, Estrelas Fritas com Açúcar. E as pessoas perguntam por que o nome, né? E eu conto rapidamente a gente nasceu, eu nasci em Luiz Alves, 12 dos filhos nasceram no mesmo quarto na nossa cidadezinha. Cidadezinha não, cidadezão, né? Porque eu amo aquela nossa cidade. A casa ainda está lá, a cama ainda está lá, está tudo lá ainda preservado. E quando a minha mãe ia nascer o filho, a minha avó vinha de Blumenau para Luiz Alves. E ela fazia essas estrelas fritas com açúcar. Que delícia! Então, essa é a lembrança, inclusive, eu sinto, sempre que eu falo, eu sinto o sabor, o cheiro e o amor, né, de toda essa história. Então, eu quero te agradecer muito, Cíntia, pela oportunidade de estar aqui com você. É muito bom isso, muito bom contar a história, muito bom ver que tem mulheres como você no Brasil, que dá uma esperança muito grande para a gente, sabia? Então, beijo para você. Obrigada, Sônia, querida. Você me deixa muito profundamente tocada. Você é uma grande inspiração para mim e a gente está aqui juntas nessa jornada. É verdade. E é assim que tem que ser. Muito obrigada de coração. Muito obrigada também. Amei. E muito obrigada a você que assistiu até aqui. Nós nos vemos no próximo episódio.